A maioria das pessoas acredita que o maior desafio financeiro da sua vida é enriquecer, conseguir ganhar mais dinheiro, investir melhor, encontrar oportunidades melhores para poder crescer rapidamente. Mas o que ninguém te diz é que existe uma ideia muito mais importante e que ninguém fala, que é a ideia de que ganhar dinheiro e manter o dinheiro são jogos completamente diferentes. O problema é que toda a gente joga os dois jogos que são independentes da mesma forma. Olá, o meu nome é Bernardo Carreiro e hoje venho-te aqui trazer o quinto vídeo da série onde estamos a analisar o livro A Psicologia do Dinheiro de Morgan Housel. Nos vídeos anteriores falámos sobre o comportamento, sobre a definição de sorte e risco, sobre um conceito de suficiente e também sobre o poder do tempo. Mas hoje venho-te falar de algo mais importante, mas que muitas vezes é sobrevalorizado por muitas pessoas no mundo financeiro. O conceito e a diferença entre enriquecer e permanecer rico. Mas antes de passarmos para o conteúdo, se esta série te está a ajudar a pensar de forma diferente sobre o dinheiro e a ganhares algumas estratégias para lidares com ele, não te esqueças de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações e deixares o teu like. É bastante importante, pois não só te estás a ajudar a ti, pois o YouTube percebe que tu gostas deste tipo de conteúdo e irá-te recomendar vídeos que podem te agregar ainda mais conhecimento, como também vai ajudar o canal a crescer e assim passar a mensagem e este conhecimento, todas estas leis para mais pessoas. Existe uma diferença fundamental entre aquelas pessoas que querem enriquecer e as outras que já têm algo para proteger. Para podermos enriquecer é necessário assumirmos risco e para isso temos que ter a capacidade de pensar e de visualizar que o futuro pode ser melhor, que existem oportunidades para crescermos e também que vale a pena tentar. Para mantermos este pensamento e estas ideias, é necessário termos otimismo e alguma tolerância ao risco, pois sem ela não vamos conseguir permanecer tempo suficiente para podermos enriquecer. Mas chega a um ponto que já conquistamos aquilo que é suficiente para nós, como já falámos nos vídeos anteriores. E aí o nosso mindset tem que mudar completamente e muitas pessoas não percebem que têm que mudar e continuam sempre a assumir riscos desnecessários quando já têm o suficiente. E é aí que perdem muito. Para te explicar melhor a mensagem que te quero transmitir, vamos analisar a história fictícia do Tiago. O Tiago começou do zero, trabalhou durante anos a fio, arriscou, mudou de carreira, investiu e ao final de algum tempo conseguiu construir o seu próprio negócio que estava a crescer rapidamente. Ao fim de 10 anos, ele conseguiu o que nunca tinha conseguido a trabalhar para outro e com o seu próprio negócio. Conseguiu atingir a estabilidade financeira. Mas o problema foi que ele não percebeu que o jogo tinha mudado e que já não estava a jogar um jogo de crescimento. Mas mesmo assim, ele continuou a reinvestir tudo o que tinha, a aumentar as suas posições, a aumentar o seu risco e a permanecer sempre na procura do próximo salto. Até que chegou um dia que um evento inesperado acabou com quase tudo. Ele simplesmente, por causa desse evento, ficou sem uma proteção. Tudo o que ele tinha investido e criado na sua empresa durante anos foi por água abaixo e desapareceu rapidamente. O seu erro não foi querer investir no início e querer crescer rápido no início. Foi sim não perceber que o jogo tinha mudado e não proteger acima de tudo o que já tinha conquistado. Nem todos os riscos são iguais e isso é uma das mensagens que eu quero que tu retires deste vídeo, pois é muito importante que tu entendas isto. Existem riscos que conseguimos recuperar caso eles efetivamente aconteçam e há outros que acabam com completamente o jogo todo. Noutra história, o André, ao longo de anos, ele foi acumulando um bom património com os seus investimentos e o salário que ganhava na empresa onde trabalhava. Ele não era milionário, não, mas conseguiu
construir um património que lhe permitia ter estabilidade, liberdade e manter uma margem de segurança caso acontecesse alguma coisa. Um dia surgiu na sua mesa um investimento que parecia perfeito. Um investimento onde trazia-lhe retornos bastante elevados, onde era recomendado por pessoas da sua confiança e onde a margem era muito acima da média. Ele rapidamente analisou esse investimento e decidiu avançar com grande parte do seu capital. Não com tudo, mas com uma quantidade suficiente para que, se corresse mal, ele teria metido num grande problema e numa situação onde potencialmente podia acabar com a sua carreira e os seus investimentos. E adivinha? Correu mal. Não porque o André era mau a fazer as suas análises, mas porque ele não conseguiu medir o risco que estava a correr e o que parecia ser um risco e um investimento praticamente perfeito não correu bem e acabou por acabar com o jogo todo. A mensagem que eu quero que tu retires e a aprendizagem que eu quero que tu tenhas neste exemplo é que não foi uma sequência de decisões feitas pelo André que marcaram todo o seu final de percurso. Foi sim apenas uma má decisão que o fez perder tudo com consequências irreversíveis. O risco não é ele que te faz perder dinheiro. Ele faz com que tu saias do jogo por completo e possas acabar com toda a tua estratégia de investimento. E no mundo financeiro, a regra mais importante não é tu estares sempre a ganhar dinheiro em todos os investimentos que fazes, mas sim não correres um risco desnecessário e desmedido para que este te faça sair do jogo por completo. Quando compreendes a diferença entre enriquecer e permanecer rico, começas a olhar para o dinheiro de forma diferente e a mudar a tua perspectiva sobre ele. Deixas de te perguntar quanto é que podes ganhar com o investimento e passas a tentar perceber quanto é que podes perder sem comprometer o teu futuro e tudo aquilo que já ganhaste. O exemplo da Mariana é um exemplo fulcral e bastante elucidativo daquilo que acontece quando compreendes e tens noção da diferença entre estas duas teorias. A Mariana construiu a sua carreira ao longo de 15 anos. Ela investiu, poupou regularmente e manteve sempre a sua base sólida. Ela não teve grandes crescimentos exponenciais de um momento para o outro, mas teve sim um crescimento estável ao longo destes 15 anos. Até que, passado este tempo, ela percebeu que algo tinha mudado. Ela já tinha a estabilidade e começou a priorizar a sua proteção da sua carteira em si. Ela começou a perceber que não poderia continuar a tomar aqueles riscos, pois tendo esses riscos ela ia crescer mais rápido, sim, mas também poderia perder tudo o que já tinha alcançado nesse tempo. Então ela começou a priorizar a proteção e começou a ter uma carteira, mudou por completo o seu mindset e a sua carteira foi muito mais de proteção de património e não tanto otimizada para crescer mais. Tal como a Mariana fez, para protegeres o teu património quando já alcançaste a tua estabilidade financeira e o que realmente é suficiente para ti, tens de começar a diversificar, tens de pensar em crescer com estabilidade, mas não crescer exponencialmente, pois isso vai-te fazer tomar riscos que são desnecessários para a altura do campeonato onde tu estás e para a tua fase de vida onde tens que proteger o teu património. Para isso, todas as tuas decisões financeiras devem passar por uma pergunta. Se eu arriscar neste investimento, posso perder tudo ou vou permanecer no jogo com um risco moderado? Esta pergunta muda tudo e tens que ser bastante honesto a respondê-la para que consigas perceber qual é que é o verdadeiro risco de tu investires num sítio ou noutro. Mas se queres continuar a aprofundar estes temas e perceber melhor como é que podes proteger
o teu capital quando já alcançaste o suficiente, tens o link na descrição que vais direto para o meu site e onde encontras o resumo deste livro. Lá tu consegues ter acesso a estes conceitos explicados de forma estruturada, com exemplos práticos para que entendas melhor e não tenhas que ler o livro por completo. Mas caso queiras fazer, no meu site também encontras links que te levam diretamente para a compra de livros físicos em lojas fidedignas e onde podes verificar o preço caso precises de aprofundar ainda mais do que já tens no resumo. Não te esqueças, tens o link na descrição para poderes ver e analisar o que é melhor para ti. Existe uma ideia nestes 3 conceitos que eu te trouxe, bem como nos exemplos, que tu tens que entender e que vão mudar a forma como tu olhas para o dinheiro. O objetivo não é tu cresceres rapidamente, mas sim permaneceres no jogo do dinheiro durante muito tempo e ao longo de todo o tempo, pois o tempo é o teu maior amigo. Tanto ele como a capitalização funcionam a teu favor. Ao permaneceres durante bastante tempo, as oportunidades começam a aparecer e os riscos que antes eram fatais passam a ser recuperáveis. Mas se tu, numa decisão errada, fores expulso por completo do jogo, tudo aquilo que alcançaste desaparece de um momento para o outro com apenas uma decisão. Portanto, cuidado. A maioria das perdas financeiras não acontece por falta de conhecimento ou por incompetência na tomada de decisão. Acontece sim por excesso de confiança. Muitas vezes, quando nós já ganhamos muito, achamos que nada nos pode retirar aquilo que já ganhamos, é aí que deixamos de ter um pensamento em que temos que proteger o nosso património, passamos a ter excesso de confiança e tomamos riscos onde eram completamente desnecessários e achamos que nada nos vai retirar do jogo. Quando isso acontece, é bastante importante que tu tenhas os pés assentes na terra, pois uma única decisão pode-te retirar por completo e definitivamente do jogo do dinheiro e fazer com que percas tudo. Hoje falamos de uma das diferenças que são mais importantes em toda esta série e que eu quero que tu tenhas mesmo presente em toda a tua vida financeira. Enriquecer e continuar rico são jogos completamente diferentes. Enquanto para enriqueceres é necessário risco, é necessário objetividade e ação e bastante otimismo, já continuar rico precisas de ter uma prudência elevada, um sentido de sobrevivência que te vai levar a tomar decisões mais completas e perceberes que não podes perder tudo. Se há uma ideia que eu quero que tu retires deste vídeo e só levares essa mesma ideia daqui, é a ideia de que nunca arrisques aquilo que tens e precisas pelo aquilo que não tens e que não precisas realmente. Este foi o 5º vídeo da série onde estamos a analisar o livro A Psicologia do Dinheiro. Não te esqueças que tens o link na descrição caso queiras aprofundar mais estes conhecimentos, onde não precisas de ler o livro completo, tens acesso ao resumo para que possas poupar tempo, mas que tenhas o conhecimento total do que o livro te transmite. Se estes vídeos e esta série te está a fazer mudar a forma como olhas para o dinheiro, não te esqueças de deixares o teu like, ativares o sininho das notificações e subscreveres o canal. É bastante importante para que tu não percas os próximos vídeos e recebas sempre notificação quando sair um vídeo novo. Mas agora quero que me transmitas uma ideia. Se fosse hoje, depois de assistires a este vídeo, preferias crescer rapidamente e fazer o teu dinheiro crescer rapidamente, mas depois perderes tudo? Ou cresceres de forma estável e contínua ao longo do tempo? Deixa a tua resposta nos comentários. Um forte abraço e até ao próximo vídeo. Tchau!